Meus amados, nós vamos conversar então um pouquinho sobre a soberania de Deus sobre o tempo. Esse é um dos textos clássicos e talvez o mais importante poema escrito na história da humanidade sobre o tempo. Escrito pelo homem considerado mais sábio. E Salomão, ao escrever esse texto, certamente não está tratando aqui de fatalismo. Que o tempo impõe a você um destino cego e implacável e você não consegue escapar dele. Não é disso que ele está falando. Também Salomão não está falando aqui da tirania do tempo. Que você está preso a essa tirania e não há escape nem janela de fuga. O que ele está dizendo aqui é que tudo segue a ordem estabelecida por Deus. Nós somos contingentes, nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos no escuro, mas Deus, sendo eterno, onipresente, onipotente, onisciente, Ele está lá no futuro, no seu eterno agora. Então Deus não é pego de surpresa. Deus não é colhido de surpresa. Nada surpreende Deus, porque Ele sabe tudo, Ele vê tudo, conhece tudo. Então, o tempo para nós é uma sucessão de acontecimentos. Porém, para Deus, o tempo está na sua mão. O passado, o presente e o futuro. Tudo segue a ordem já estabelecida por Deus. Aqui Salomão vai usar 14 parelhas. 14 parelhas e 28 situações antitéticas. Onde ele descreve os polos, nascer e morrer. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Ele está colocando os polos, porque entre os polos existe uma realidade. A vida. Você nasce, você vive, você morre. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. No intervalo do berço à sepultura, também tem a vida. E a vida é dinâmica. A vida nos surpreende, mas não surpreende a Deus, porque Deus é o Senhor do tempo. Bom, dito isso, vamos à primeira lição do texto. Primeiro, Deus não deixou o mundo à deriva. Olha o verso primeiro na parte A. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Não sugerido. Não supostamente determinado. Determinado. Pelo homem? Não. Por Deus. O que significa isso? Significa que há um planejamento. Os planos de Deus não podem ser frustrados, disse Jó. Então há um planejamento eterno. Antes que o mundo existisse, esse plano já estava estabelecido. A história é o desenrolar desse plano. Então, no ponto de vista de Deus, tudo já está determinado. No nosso ponto de vista, não. Nosso ponto de vista, não, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem no próximo ano, nem na próxima década, nem se estaremos vivos na próxima década, nem sequer amanhã. Então, tudo acontece por determinação de Deus ou, numa visão distinta, por permissão de Deus. Porque nem tudo que acontece é porque Deus em si está com a mão dele ativamente. Às vezes Deus permite que as coisas aconteçam. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, a Bíblia trata da corrupção da raça humana. Deus alerta o homem desobedece. Deus pisa no freio, o homem pisa no acelerador. Chega uma hora que Deus tira o pé do freio e deixa o homem avançar assodadamente rumo à sua destruição. Deus entrega os homens a uma disposição mental reprovável. Então,
Quando você diz que Deus entregou o homem a disposição mental reprovável, não é que a vontade boa, agradável e perfeita de Deus seja isso, mas Deus permite isso. E tanto a determinação quanto a permissão de Deus estão no macro projeto de Deus do tempo. Cada coisa tem seu tempo determinado. Diferente do pensamento, por exemplo, dos pensadores gregos, os epicureus. O que é que eles pensavam? A vida não tem sentido. A vida não tem propósito, não tem amanhã, não tem eternidade, não tem prestação de conta. Então comamos e bebamos porque amanhã morreremos. A vida não tem o mínimo sentido, o mínimo propósito. Diferentemente pensavam os estoicos, pensadores gregos. Não, a vida está marcada por um destino implacável, cego, inflexível, e você não pode mudar isso. É a teologia da Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, então vou morrer assim e acabou. Não tem esperança para mim. Não, não é assim que Salomão está olhando a questão do tempo. Segunda coisa que vale destacar é que Deus não deixou o mundo sem propósito. A parte B do versículo diz: e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E tempo aqui, você bem sabe disso, que na língua grega, e aqui se você pega a Septuaginta, que traduz esse texto para o grego, tem duas palavras para tempo. A palavra cronos, de onde vem o cronômetro, o tempo em segundos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. E o tempo kairos, a palavra aqui não é cronos, é kairos. É o tempo oportuno, é o tempo azado, é o tempo onde as coisas acontecem na hora certa, com o propósito certo, para resultados certos. A palavra aqui não é cronos, é kairos. Deus faz tudo certo, no tempo certo. E se não está dando certo é porque não chegou no fim ainda, porque no fim está tudo certo. Esse é o projeto de Deus para a questão do tempo. Terceira lição que eu quero chamar a sua atenção é que Deus não é unidimensional. O que significa isso? Às vezes nós achamos que Deus é o Deus da vida, mas não o Deus da morte. Às vezes nós achamos que Deus é o Deus da paz, mas não o Deus da guerra. Não é isso mesmo que a gente pensa? Porém, Deus é o Deus da vida e Deus é o Deus da morte. Deus é o Deus do amor e Deus é o Deus do ódio. Deus ama o bem e Deus odeia o mal. Sabia que há coisas que Deus odeia? Então, Deus não está apenas ligado na sua providência à vida, mas também à morte. Não apenas à paz, mas também à guerra. Não apenas ao amor, mas também ao ódio. Ou seja, a soberania de Deus envolve todos os acontecimentos, em todas as dimensões. É disso que Salomão está tratando aqui. Salomão vê Deus no controle do tempo, equilibrando as experiências da vida. Porque a vida é composta de cores diferentes. Às vezes a cor rósea, às vezes é sombria. A própria morte, depois que o pecado veio, é uma bênção. Já pensou nisso? Você já pensou uma pessoa doente, decrépita, em cima de uma cama, se ela não pudesse morrer? É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 14, 13, felizes, muito felizes, são aqueles que desde agora morrem no Senhor. Para quê? Para que descansem das suas fadigas. Você já imaginou o que é um doente sentenciado a ficar doente, sofrendo dores terríveis, sem a possibilidade de morrer e descansar? Deus é o Deus da vida, Deus é o Deus da morte. Aliás, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, nessas parelhas que começaremos a observar. Primeiramente, então, vamos começar com as parelhas que vai aí no verso 2. A abrangência do tempo nas diversas áreas da vida, do verso 2 ao verso 8.
de tal forma que juntos, nascimento e morte, abrange toda a existência humana. Então vamos aos eventos mais importantes da vida no verso 2. Leia o verso 2 comigo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou. Então vamos pegar essa primeira aparelho aqui. Tempo de nascer e tempo de morrer. Claro. Daqui a 120 anos, nenhum de nós estará mais aqui. Eu estou sendo generoso, não estou? Há tempo de nascer, tempo de morrer. O que é importante entender é que Deus está presente no nascimento e Deus está presente na morte. Está lá no Cântico de Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel. É Deus quem dá a vida e é Deus quem tira a vida. Em outras palavras, é prerrogativa de Deus dar a vida e é prerrogativa de Deus tirar a vida. É por isso que Deus condena o assassinato. É por isso que Deus condena o suicídio. Por quê? Porque são prerrogativas divinas, tanto dar quanto tirar a vida. Vamos ver aqui os três pares seguintes, tratando de várias atividades dos homens, né? Tanto criativas como destrutivas. Então no verso 2 já começa assim: há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Você pode não só usar essa figura na agricultura, né? Você planta soja, você colhe soja. Você planta, você arranca. Nós podemos pensar isso também na arquitetura. Casas foram plantadas aqui e nós usamos essas casas. Essa semana essas casas foram arrancadas. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Mas você poderia usar isso numa linguagem mais espiritual. Por exemplo, Deus plantou Israel como uma vinha. Está lá em Isaías 5. A vinha não produziu o que foi planejado para ela produzir, e Deus foi lá e arrancou a vinha. E mandou esse povo para o cativeiro. Então, vamos fazer uma outra aplicação. Nós estamos plantando, e compete a cada geração plantar, para facilitar a vida da futura geração. Se nós não cuidarmos dessa plantação agora, a futura geração vai sofrer. Por exemplo, vamos pensar agora na ecologia. Deus nos colocou aqui para lavrar e cuidar. Portanto, nós somos mordomos da criação. Se nós destruirmos o nosso ecossistema aqui, quem vai pagar essa conta? Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos tetranetos, as futuras gerações. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Versículo 3. Há um tempo de sentença de morte e há um tempo de assistência médica para evitar a morte. Em outras palavras, eu não tenho licença para matar. E eu não tenho poder de interromper a morte quando da parte de Deus ela chega. Você pode ir no Einstein, você pode ir no Sírio-Libanês, você pode ir nos melhores hospitais de São Paulo e do mundo. O cara pode ser o cara mais rico do mundo. Chega uma hora que o médico fala: olha, a medicina não pode fazer mais nada. Chegou a hora. Nem tem dinheiro, não tem ciência, não tem nada que vai impedir que aquele ponto se consome. Versículo 3 ainda prossegue e diz assim: há tempo de derribar e tempo de edificar. É assim na vida. Se derriba para edificar. Você pega uma casa velha e bota no chão para construir uma casa nova. A construção civil em São Paulo está fazendo isso todo dia, toda hora.
Chega lá, tem um monte de casa velha, ou casa até boa, num determinado quarteirão. Chega lá, compra as casas, bota tudo no chão e levanta uma torre. Mas isso não é só na agricultura não, não é só na arquitetura não, isso é em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Por exemplo, você pega Deus destruindo a torre de Babel. Você pega Deus dizendo para Davi assim: eu vou edificar uma casa para você. E quando Deus diz eu vou edificar uma casa para você, Ele está falando de uma casa física. Ele está falando que vai edificar um reino que nunca vai terminar, de um rei que vai assumir o trono e nunca vai ser apiado do poder. Deus é o Deus que derruba e Deus é o Deus que levanta e edifica.